Eu queria sumir da cidade, mas aquela noite me fez enxergar tudo diferente. O começo da fuga. Eu sempre pensei que, um dia, simplesmente pegaria minhas coisas e iria embora. Sem carta de despedida. Sem dar satisfação para ninguém. Só eu, uma mochila e o mundo lá fora. E naquela noite, foi exatamente isso que eu fiz. Não sei se você já teve essa sensação, de estar preso num lugar, como se a própria cidade sugasse sua energia, seus sonhos, suas vontades. Era assim que eu me sentia. Como se cada rua por onde eu passava gritasse os erros que eu cometi, os fracassos que ninguém esqueceu, e principalmente, o que eu perdi. Meu nome é Leandro. 32 anos. Já fui muita coisa. Já fui promissor. Já tive gente que acreditava em mim. Mas também já perdi tudo. E naquela terça-feira à noite, eu só queria distância. De tudo. De todos. Peguei a estrada por volta das 9. Só levei o essencial. Alguns trocados, documentos, 2 mudas de roupa, um casaco, e meu violão. Não sabia para onde ir. Só sabia que não dava mais para ficar. Liguei o carro, baixei os vidros e deixei o vento frio da noite bater no rosto, como se fosse me acordar de tudo que eu estava sentindo. A cidade estava vazia. As ruas desertas, como se até ela tivesse desistido de mim. Passei pela antiga praça onde eu costumava me encontrar com a Júlia. Minha ex me deu um nó na garganta, mas eu segui. Sem olhar pro retrovisor. Sem pensar 2 vezes. Depois de uns 20 minutos na estrada, vi a placa, última saída para o interior, 6 quilômetros. Era isso. O interior. Longe de tudo. Longe de lembranças. Longe da dor. Acelerei. O céu estava escuro, carregado. A lua quase nem aparecia. As luzes do meu farol cortavam o breu da estrada, revelando só o que estava bem à frente. Era como minha vida naquele momento. Eu não via o futuro, só sabia que não podia mais viver o passado. No rádio, uma música antiga tocava. Algo que me fez lembrar da infância. Da casa da minha avó, dos cheiros da cozinha dela, das histórias que ela contava. Tanta coisa boa que ficou para trás. Eu me perguntava, em que momento eu deixei tudo se perder? Quando cheguei no trevo que levava à estrada do interior, reduzi a velocidade. Ali já não havia iluminação alguma. A estrada era estreita, com curvas acentuadas e cercada por mata dos 2 lados. Era o tipo de lugar onde ninguém queria estar sozinho à noite. Mas eu queria. Aliás, eu precisava. Entrei. E foi ali que tudo começou a mudar. Não andei mais do que 5 quilômetros quando vi um vulto na beira da estrada. Um homem, acho. Estava parado, com as mãos nos bolsos, encostado num poste de madeira sem lâmpada. Por reflexo, tirei o pé do acelerador. Não sei porquê. Algo naquele momento me fez desacelerar. Aproximei devagar, e percebi que ele estava olhando pro nada. O rosto parcialmente coberto por um capuz. Vestia um casaco cinza e calça escura. E estava, descalço. Naquela hora, minha mente gritou, siga. Não se mete com ninguém. Mas meu instinto foi mais forte. Estacionei a uns metros dele, abri a janela do carro e falei. Ei, tá tudo bem? Ele virou o rosto lentamente. E eu juro, o que vi me deu um arrepio. Não de medo. Mas de um tipo de desconforto que é difícil explicar. O olhar dele era vazio. Como se ele estivesse ali, mas ao mesmo tempo, muito longe. Pode me levar até a próxima cidade? Ele perguntou, com voz calma, quase sussurrada. Hesitei. Mas acenei com a cabeça. Ele entrou no carro em silêncio. Não falou mais nada. Só olhou para frente, fixamente. Voltei a dirigir. O silêncio entre a gente era tão pesado que eu ouvia minha própria respiração. O rádio continuava tocando, agora bem baixinho, mas nem isso quebrava o clima estranho. Foi então que ele disse, sem me olhar. Você não devia fugir. Eu quase perdi o controle do carro. Como ele sabia? Eu não falei nada para ele. Não dei pistas. Nem mencionei meu nome, nem o motivo de estar naquela estrada. Mas ele, falou com uma certeza que me desmontou por dentro. Como assim? Perguntei, tentando parecer firme. Ele suspirou fundo e disse. Fugir não muda o que te persegue. Às vezes, o que dói não está atrás de você, tá dentro. Fiquei em silêncio. As palavras dele entraram como facas. E o pior é que, eu sabia que ele tinha razão. Você me conhece? Perguntei. Ele não respondeu. Só sorriu de lado. Mais à frente, depois de uma curva, percebi algo estranho. A estrada se transformava. Estava ficando mais estreita, mais escura,
e a mata parecia se aproximar do carro. A neblina começou a surgir do nada, densa, espessa. Tive que reduzir a velocidade drasticamente. Olhei no retrovisor para falar com ele, mas o banco do passageiro estava vazio. Quase pisei no freio com tudo. Olhei para a lateral, pro banco de trás, pro acostamento. Nada. Ele simplesmente desapareceu. O homem que não estava lá. Eu juro que ele estava ali. Eu escutei a voz dele. Vi os pés descalços. Vi ele entrar no carro. Mas agora, nada. Nem sinal. Nem porta batendo. Nem marca no banco. Nada. Parei o carro no acostamento, completamente atordoado. Desliguei o motor, respirei fundo, tentando me convencer de que era só o cansaço. Só a cabeça pregando peças. Mas não era isso. Eu senti. Eu escutei. Eu vi. Saí do carro, olhei em volta. A neblina estava mais densa agora, como se me engolisse aos poucos. A mata ao redor fazia um barulho estranho, como se sussurrasse coisas que eu não conseguia entender. O frio aumentava. E com ele, a sensação de que eu não devia estar ali. Voltei pro carro o mais rápido que pude e liguei o motor. Precisava sair daquela estrada. Precisava de luz, de gente, de realidade. Mas quando olhei pro painel, o ponteiro da gasolina estava no vermelho. Aquilo não fazia sentido. Quando eu saí da cidade, o tanque estava pela metade. Dirigi por, no máximo, 30 minutos. Era impossível ter gastado tudo. Aos poucos, uma ideia foi se formando na minha cabeça. E eu não queria acreditar nela. Talvez aquela estrada não fosse apenas um caminho físico. Talvez, eu estivesse entrando em algum outro tipo de lugar. Um entre mundos. Um entre tempo e espaço. Um entre o que eu fui, e o que eu ainda podia ser. Continuei dirigindo devagar, como se meus olhos tentassem furar a cortina espessa da névoa. Foi quando avistei uma construção antiga no canto direito da estrada. Um posto de gasolina. Daqueles bem antigos, com bomba enferrujada e letreiro apagado. Mas tinha luz lá dentro. Uma luz amarelada, fraca, mas viva. Estacionei o carro e desci. O silêncio era tão grande que o som dos meus passos parecia ecoar. Quando empurrei a porta de madeira, ouvi um sininho tilintar. Lá dentro, um senhor baixo, de boina e óculos grossos, estava sentado atrás do balcão, lendo um jornal amarelado pelo tempo. Ele levantou os olhos lentamente, como se já soubesse que eu chegaria. Te esperava mais cedo, ele disse. Travei. Me esperava? Perguntei, surpreso. Ele deu um leve sorriso e apontou para uma cadeira ao meu lado. Senta. O café tá quente. Você vai precisar de algo forte para seguir adiante. Sentei. Meus músculos estavam tensos, como se meu corpo ainda não tivesse entendido o que estava acontecendo. O senhor, conhece aquele homem que estava na estrada? Perguntei. Ele me olhou sério. Os olhos pequenos por trás das lentes aumentadas pareciam vasculhar minha alma. Você viu ele? Perguntou, como se não esperasse que eu dissesse sim. Assenti com a cabeça. Ele baixou o olhar. Suspirou fundo. Poucos conseguem vê-lo. Menos ainda conseguem escutar o que ele tem a dizer. Aquilo me arrepiou dos pés à cabeça. Quem é ele? Perguntei, quase sussurrando. O velho pegou uma xícara de café e colocou na minha frente. Depois se sentou lentamente, como quem se preparava para contar algo antigo, pesado. Dizem que ele aparece para quem está fugindo. Para quem está se perdendo de si mesmo. Dizem que ele já foi como nós. De carne e osso. Mas a dor o transformou em outra coisa. Agora, ele caminha entre estradas, procurando aqueles que ainda têm chance. Chance de quê? Perguntei, já sentindo o peito apertado. De voltar. De reencontrar o caminho antes que seja tarde demais. Eu fiquei em silêncio. Aquilo parecia uma loucura. Mas algo em mim acreditava. Algo lá dentro, já sabia. E o que eu faço agora? Perguntei. O velho se levantou e pegou um mapa surrado da gaveta. Abriu sobre o balcão e apontou com o dedo torto para um ponto específico. Vai até aqui. É uma antiga pousada. Fica no alto do morro. Pouca gente vai lá hoje em dia, mas você precisa ir. Tem algo lá esperando por você. Olhei pro mapa. Era um caminho íngreme, cheio de curvas, mas acessível. E se eu não for? O velho me encarou. Então você vai continuar andando em círculos. Vai achar que está fugindo, quando na verdade, está só se afundando. Engoli em seco. Agradeci o café, peguei o mapa e voltei pro carro. Liguei o motor e comecei a subir o morro. A cada curva,
A neblina parecia se abrir só o suficiente para que eu visse o próximo trecho. Como se alguém, ou algo, estivesse me guiando. O rádio não pegava mais nada. O celular estava sem sinal. Eu estava completamente desconectado. E, pela primeira vez, isso não me incomodou. Eu já não sabia se aquele lugar era real, se aquele velho era um homem ou uma visão. Mas eu sabia, eu precisava chegar até a tal pousada. Porque, no fundo, eu sentia que meu passado estava lá em cima, esperando por mim. E talvez, até meu futuro. A pousada e o espelho. A estrada que subia o morro era estreita e coberta por folhas úmidas. As curvas pareciam mais fechadas do que no mapa, como se o caminho se encolhesse à medida que eu avançava. Meu coração batia acelerado, não de medo exatamente, mas de uma ansiedade estranha, como se algo estivesse prestes a acontecer, algo grande, decisivo. Depois de quase 40 minutos subindo, vi a entrada da pousada. Era uma construção antiga, feita de madeira escura, com janelas grandes e telhado inclinado. Tinha aquele ar de lugar esquecido no tempo. Nenhuma luz acesa. Nenhum som vindo de dentro. Estacionei o carro e desci. O ar lá em cima era mais frio, e a neblina cobria tudo como um cobertor silencioso. Fiquei parado em frente à porta por alguns segundos, tentando entender o que me esperava ali. Empurrei a maçaneta. A porta rangeu como se não fosse aberta há anos. Mas ela cedeu com facilidade. Lá dentro, o ar era carregado de um cheiro de madeira velha, mofo e alguma coisa doce, como lavanda. A sala de entrada estava cheia de móveis antigos, cortinas grossas e retratos nas paredes. Retratos de gente que eu nunca tinha visto, mas que, de alguma forma, pareciam familiares. Avancei devagar, chamando. Tem alguém aí? Nada. Silêncio total. Até que escutei passos no andar de cima. Leves. Rítmicos. Como se alguém estivesse andando de um lado pro outro. Subi a escada, que rangia a cada passo. Cheguei ao corredor, onde havia várias portas fechadas. Mas uma delas, a última do lado esquerdo, estava entreaberta. Uma luz fraca escapava por ela. Me aproximei devagar. Empurrei a porta com cuidado. Lá dentro, havia um quarto simples. Uma cama feita, um criado mudo com uma vela acesa, e um espelho enorme na parede. O espelho era diferente de tudo que eu já tinha visto. Sua moldura era de ferro antigo, entalhada com símbolos que eu não sabia decifrar. E o reflexo, bom, o reflexo não era só meu. Atrás de mim, no reflexo, estava o homem do casaco cinza. Parado. Quieto. Observando. Me virei num impulso. Mas não havia ninguém ali. Voltei a olhar pro espelho. E lá estava ele de novo. Mas agora, ele falava. Não com a boca. Com os olhos. Com a expressão. No espelho, ele apontou para a cama. Havia um envelope ali, selado com cera vermelha. Me aproximei com cautela e o peguei. No verso, estava escrito. Leia antes de decidir voltar. Sentei na beira da cama. Rompi o lacre. E comecei a ler. Leandro. Você chegou até aqui porque está fugindo de algo. Talvez da dor. Talvez da culpa. Talvez de quem você se tornou. Mas agora precisa saber, você só tem dois caminhos. Continuar fugindo, ou encarar o que te feriu. O espelho não mostra o passado. Ele mostra o que ainda pode ser. Dentro dele, há verdades que você escondeu até de si mesmo. Se tiver coragem, olhe com atenção. Mas saiba, depois disso, não tem mais volta. Minha mão tremia. Meu coração batia como um tambor. Me levantei devagar, parei diante do espelho e encarei meu próprio reflexo. Por um momento, tudo parecia normal. Mas então, o reflexo começou a se alterar. Não era mais o eu de agora. Era o eu de antes. De anos atrás. Quando tudo ainda fazia sentido. Quando eu ainda sorria com vontade. Quando eu tinha sonhos, projetos, amor. Vi a Júlia. Vi nós dois, rindo na varanda do nosso antigo apartamento. Vi o ensaio da banda. Vi o momento em que descobrimos que seríamos pais. E vi o acidente. Foi tudo tão rápido. Uma freada brusca. O carro girando. A batida. E o silêncio. No reflexo, eu me ajoelhava ao lado do carro destruído. Segurava a mão da Júlia. Chorava. Gritava. Pedia perdão. Ela não respondia. Reviver aquilo foi como morrer de novo por dentro. Eu já não chorava fazia muito tempo, mas ali, desabei. E então, o espelho mudou novamente. Mostrou uma cena que eu não conhecia. Eu, alguns anos mais velho, segurando uma criança pela mão.
caminhando por uma rua simples, com uma mochila nas costas e um violão. Era meu filho? Meu filho que nunca nasceu? O espelho parecia dizer: ainda há caminhos. Ainda há vida. Ainda há tempo. Me afastei cambaleando. Me sentei de novo na cama, sem fôlego, com a alma dilacerada, mas, estranhamente leve. Como se algo tivesse se quebrado dentro de mim. Algo antigo. Algo que precisava ir embora. Foi nesse momento que ouvi passos novamente. Mas dessa vez, descendo a escada. Levantei. Saí do quarto. Desci correndo, procurando qualquer coisa. Alguém. Uma presença. Na sala, a lareira que estava apagada antes, agora ardia com uma chama viva. E diante dela, sentado numa poltrona, estava o velho do posto. Você viu o que precisava ver? Ele perguntou, sem sequer se virar. Assenti, ainda sem voz. Então agora, você decide. Decido o quê? Ele virou o rosto. Seus olhos estavam marejados. E naquele instante, eu vi. Era ele. O homem do espelho. O da estrada. O da minha mente. Era tudo a mesma pessoa. Ou, a mesma essência. Voltar ou seguir, ele disse. Seguir para onde? Perguntei, sem entender. Fugir é seguir sem destino. Voltar é encarar a vida. Fiquei parado, em silêncio, olhando a chama que dançava na lareira. Sabia que aquele lugar não era físico. Era como uma fronteira. Um ponto onde almas cansadas vinham para decidir se ainda queriam lutar. E naquele instante, eu soube. O retorno. O velho, ou melhor, aquilo que ele representava, não disse mais nada. Só ficou ali, imóvel, diante da lareira. O calor do fogo contrastava com o frio lá de fora, mas era como se aquele calor também estivesse derretendo o gelo que eu carregava dentro de mim há anos. Respirei fundo. Pela primeira vez em muito tempo, senti o ar entrando com leveza. Sem dor, sem pressa. Era como se meus pulmões lembrassem de como era respirar de verdade. Como se minha alma estivesse voltando pro corpo. Eu sabia o que precisava fazer. A fuga tinha acabado. Voltei pro carro ainda em silêncio. Não olhei para trás. A pousada ficou no retrovisor como um sonho que se desmancha ao acordar. A estrada que antes me parecia hostil agora parecia mais familiar. O nevoeiro começava a se dissipar, e aos poucos, os contornos do mundo real reapareciam. Peguei novamente o mapa que o velho tinha me dado. Só que, ao olhar agora, percebi que os caminhos tinham mudado. Ou talvez, pela primeira vez, eu estivesse realmente enxergando. No canto inferior do papel, havia algo que eu não tinha reparado antes. Uma pequena anotação, escrita à mão, em letra torta. Voltar nem sempre é regressar. Às vezes, é recomeçar. Liguei o carro e iniciei a descida. Cada metro percorrido era como deixar um peso para trás. Como se cada curva da estrada lavasse mais um pouco da dor que eu vinha carregando. E no meio do caminho, ela apareceu. Sim, ela. A mulher. Na beira da estrada, de novo, parada. Só que dessa vez, não era Júlia. Nem uma estranha. Era alguém diferente. Uma jovem de cabelos presos, com uma mochila nas costas e olhar aflito. Parecia perdida. Assustada. Por impulso, parei o carro. Ela se aproximou da janela com hesitação. Oi, você tá indo para a cidade? Perguntou com a voz fraca. Assenti. Posso ir com você? Minha carona me deixou na estrada, não tenho para onde ir. Por um instante, hesitei. Mas logo abri a porta do carona. Ela entrou, agradeceu com um sorriso discreto, e olhou para frente em silêncio. Era como um espelho. Eu me vi nela. Perdida. Fugindo. Tentando se reencontrar. Tem nome? Perguntei, tentando ser gentil. Lara, respondeu. Eu sou Leandro. Obrigada, Leandro. De verdade. Ela não perguntou para onde eu ia, nem o motivo da viagem. E eu não perguntei o dela. Às vezes, a presença de alguém ao nosso lado já é suficiente para preencher o vazio que grita dentro da gente. Durante o trajeto, Lara contou, aos poucos, pedaços da própria história. Tinha deixado a casa da mãe depois de uma discussão pesada. Sentia-se sufocada, inútil, sem rumo. Estava indo para lugar nenhum. Literalmente. Conforme ela falava, eu via minhas próprias feridas se encaixando nas dela. Como se a dor dela servisse para me lembrar que a minha também era humana, também era possível de ser compreendida e superada. Você acha que dá para recomeçar mesmo depois de tanto erro? Ela perguntou. Sorri. Olhei para frente, a estrada mais limpa agora, o céu começando a abrir.
Eu tô apostando tudo que sim. Ela sorriu de volta. E naquele sorriso, eu vi esperança. Quando chegamos à cidade, parei próximo a uma pensão simples. Perguntei se ela queria que eu ajudasse com alguma coisa. Ela agradeceu de novo, mas disse que preferia seguir sozinha a partir dali. Me estendeu a mão e disse: "Boa sorte, Leandro. E, obrigada por ter parado." "Eu que agradeço", respondi. Ela desceu, e seguiu pela calçada, desaparecendo entre as ruas da cidade. Fiquei parado por alguns minutos, olhando o movimento ao redor. Pessoas indo e vindo. Crianças brincando. Um cachorro atravessando a rua com uma sacola na boca. Tudo tão simples, e tão cheio de vida. Peguei o celular, que finalmente voltou a ter sinal. Abri as mensagens antigas. Várias de amigos, algumas da minha irmã, outras do meu antigo patrão. E, lá no fim da lista, uma da Júlia. "Se um dia você encontrar forças, volta para casa. Você ainda tem para onde voltar." Aquela mensagem tinha sido enviada meses atrás. E eu nunca tive coragem de responder. Até agora. Toquei na tela. Meus dedos tremiam. Mas eu escrevi. Encontrei. Enviei. Não esperei resposta. Apenas liguei o carro e dirigi até a casa da minha irmã. Era o único lugar que eu sabia que ainda me receberia sem perguntas. E eu precisava começar por algum lugar. Um lugar de verdade. Com gente de verdade. Com histórias reais. Ela me recebeu com um abraço longo, silencioso, mas cheio de tudo que eu tinha esquecido que existia: acolhimento. Ficamos ali por um tempo, sem dizer nada. Só sentindo que, finalmente, eu estava de volta. Naquela noite, dormi num colchão no chão, com um cobertor fino e uma almofada torta. Mas dormi como há anos eu não dormia. Com paz. O recomeço que eu não esperava. Na manhã seguinte, acordei com o som de panelas batendo na cozinha e o cheiro de café fresco se espalhando pela casa. Por um segundo, achei que estava sonhando. Mas era real. E era bom. Minha irmã estava lá, mexendo na frigideira, cantarolando alguma música que eu nem lembrava o nome. Quando me viu, sorriu como se os anos tivessem sumido num piscar de olhos. "Tem pão de queijo", ela disse. "E você precisa comer. Parece que voltou da guerra." Sentei à mesa com ela e, por alguns minutos, falamos sobre nada. E foi ótimo. Não teve cobrança, nem perguntas difíceis. Só dois irmãos tentando se reencontrar no meio dos escombros do tempo. Mas então, meu celular vibrou. Era uma nova mensagem da Júlia. Recebi sua resposta. "Nunca é tarde, Leandro. Se quiser conversar, sabe onde me encontrar." Fiquei encarando aquelas palavras como se fossem um convite para atravessar uma ponte que eu mesmo tinha queimado. Ela ainda estava ali. E mais do que isso, ainda acreditava que havia algo em mim que valia a pena. Durante a tarde, saí para andar pela cidade. Revi lugares da infância, da adolescência. Vi o campinho onde jogava bola, o muro onde dei meu primeiro beijo, a sorveteria que já não existia mais. Cada canto tinha uma lembrança, um sinal de que eu ainda fazia parte daquele lugar, mesmo depois de tanto tempo tentando me apagar dele. Quando passei em frente a uma loja de instrumentos musicais, parei. Havia um violão na vitrine. Lindo, novo, com as cordas brilhando sob a luz do sol. Eu ainda tinha o meu, velho e gasto, mas algo naquele ali me chamou. Como se fosse um símbolo de algo que precisava recomeçar. Entrei, peguei o violão e toquei alguns acordes. Minhas mãos estavam enferrujadas, mas a melodia saiu limpa. E naquele som, eu encontrei parte de mim que eu tinha enterrado. O dono da loja, um senhor de barba branca e olhar sereno, se aproximou. "Tem talento", ele disse. "E tem dor também. Dá para ouvir nos dedos." Sorri sem graça. "A dor ensina a tocar melhor? A dor ensina a tocar com verdade." Comprei o violão com o pouco dinheiro que ainda tinha. E saí dali mais leve. Não era sobre o instrumento. Era sobre o gesto. Sobre dizer para mim mesmo que ainda existia música aqui dentro. Naquela noite, peguei o carro e dirigi até a casa da Júlia. Ela morava num bairro tranquilo, cheio de árvores. A mesma casa onde morávamos antes de tudo desmoronar. Estacionei do outro lado da rua e fiquei olhando por alguns minutos. As luzes da sala estavam acesas. A janela da frente aberta. E ali estava ela, sentada no sofá, lendo um livro, com os pés cruzados no tapete e uma manta nos ombros. Igualzinho a antes. Bati na porta com o coração na garganta. Ela abriu. Me olhou por alguns segundos, como se estivesse tentando acreditar que era mesmo eu. "Oi", eu disse. "Oi." Silêncio.
Eu não vim pedir nada. Nem desculpas. Eu só queria te agradecer. Por ainda acreditar. Por ter mandado aquela mensagem. Por não ter me apagado da sua vida. Ela respirou fundo. Seus olhos estavam marejados. Você parecia perdido demais para voltar. Mas eu sempre achei que, se um dia conseguisse se encontrar, você ia vir aqui. E eu vim. Ela sorriu, ainda com lágrimas presas nos cílios. Entra. Tem café. E pão de queijo. Sorri de volta. Era como se o tempo tivesse feito uma pausa. Como se a vida estivesse nos dando uma chance, não de voltar pro que éramos, mas de descobrir o que ainda poderíamos ser. Conversamos por horas naquela noite. Sobre tudo. Sobre nada. Sobre dor. Sobre esperança. Rimos, choramos, lembramos. E no meio daquela conversa, percebi algo que talvez você, que está ouvindo essa história, precise ouvir também. A gente não precisa estar inteiro para recomeçar. A gente só precisa estar disposto. Na semana seguinte, comecei a dar aulas de música numa escola comunitária. Os alunos eram de tudo quanto é tipo, crianças hiperativas, adolescentes revoltados, até senhorinhas curiosas. E ali, no meio daquelas pessoas, encontrei um propósito. Não me tornei um novo homem da noite pro dia. Não apaguei os erros, nem esqueci o passado. Mas aprendi a conviver com eles. Aprendi a transformar culpa em combustível. Dor em música. Perda em recomeço. Voltei algumas vezes àquela estrada, tentando encontrar a pousada, o velho, o espelho. Mas nunca mais achei. E acho que nem era para achar. Porque aquele lugar não era um ponto no mapa. Era um ponto dentro de mim. Hoje, cada vez que alguém chega para uma aula cabisbaixo, dizendo que não serve para nada, que errou demais, que já se perdeu, eu olho nos olhos dessa pessoa e digo: às vezes, tudo que a gente precisa é de um espelho e uma estrada. Uma estrada que nos leve de volta, não pro passado, mas pra gente mesmo. E se você chegou até aqui, ouvindo minha história, talvez esteja no seu momento também. Talvez você esteja em fuga. Talvez ache que tudo acabou. Mas deixa eu te dizer uma coisa, do fundo da alma. Nunca é tarde para voltar. Nunca é tarde para recomeçar. Porque, no fim, fugir só adia o que a gente precisa enfrentar. Mas encarar cura. E mesmo que você esteja descalço, perdido, sem gasolina e sem mapa, a vida sempre dá um jeito de acender uma luz. Mesmo que seja só para mostrar o próximo passo. O resto, você constrói caminhando. Se você gostou dessa história e acredita que ela merece ser compartilhada, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais conteúdos como este. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar produzindo histórias com emoção, verdade e inspiração. E se quiser conhecer outras histórias tocantes, confira os vídeos recomendados ao final. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.